Estamos de volta com Tribuna Livre, quarta-feira, dia 16 de julho de 2025. O Brasil ocupa a 4ª posição no mercado mundial de beleza e cuidados pessoais, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, China e Japão. O setor de serviços voltados para a beleza foi um dos que mais cresceu nos últimos anos. Pessoal, alguns buscam, por cuidados, já outros optam por procedimentos que geram mudanças bem radicais. Será que existe limite, hein, gente? Esse é o nosso tema de hoje. Aqui conosco, nossa tribuna já está formada. Exatamente. E você pode participar do Tribuna Livre, tá? A gente quer saber qual o limite dos procedimentos estéticos. Tá aí na tela para você que está acompanhando pela TV e pelo YouTube. Qual o limite dos procedimentos estéticos? Responda a nossa pergunta do dia no nosso WhatsApp, que é 994122179, Adriana. E aí a gente apresenta aqui as nossas convidadas. Hoje a gente está com uma tribuna feminina. Aqui conosco a doutoranda mestre em psicologia, Camila Pardim. Mas a gente tem a biomédica. Vamos começar com a biomédica, CEO da Biodermis Dermocosméticos, Renata Tavares. E aí também a gente tem a Camila Pardim. Não é isso, Camila? Isso. Obrigada pela presença de vocês, viu? Obrigada. E vamos falar desse assunto tão importante. Eu queria ouvir, primeiramente, a Renata, para a gente falar sobre o limite. Muitos vêm procurando esse autocuidado e eu acho isso muito positivo. A procura por cremes, por produtos, de cuidados com a pele, mas é preciso estabelecer um limite, Renata? Sim, é necessário estabelecer um limite. Nós precisamos entender que estética é beleza, mas tem um complemento, é saúde e bem-estar. E quando falamos em saúde e bem-estar, nós precisamos saber o que nós estamos investindo em nós mesmos para que nós não possamos extrapolar os limites e nos descaracterizar. É o que muito está acontecendo hoje, as pessoas estão extrapolando os limites e se descaracterizando. Por quê? As pessoas buscam na estética algo que está faltando nela, isso é fato. Quando eu estou sentindo algo que está faltando em mim, às vezes ao invés de eu procurar um especialista, como um psicólogo ou um outro profissional, eu vou na estética, porque eu acho que o procedimento estético é o que vai me incluir novamente na sociedade. Que aquele problema que eu às vezes estou com um familiar, ele está refletindo na minha aparência física. E as pessoas buscam na estética resolver os problemas. É claro que as pessoas precisam entender, sim, que a estética ela está ali porque nós precisamos devolver qualidade de vida, e qualidade de pele, de corpo, porque isso tudo faz parte da nossa rotina. Sem termos essa qualidade de pele, de corpo, de alimentação, de um cosmético, nós não estaremos inseridas na sociedade, porque a sociedade ela impõe o padrão de beleza. Ela impõe que a pessoa tem que ser magra, ela tem que ser bela, ela tem que ser alta, ela tem que ter um biotipo específico. E nós precisamos saber que beleza é aquilo que nos faz bem. E fazer bem é focar na nossa saúde. E quando falamos em dermocosmético, é isso, não é investir simplesmente no skincare. Eu estou investindo em um produto que vai tratar a saúde da minha pele. Pele é igual higiene bucal, é o órgão, né? São os 4 P's. É o órgão vivo, né? Isso, quando eu vou fazer uma higiene bucal, eu tenho lá a escova, o creme dental, o fio dental e enxaguante. 4. E facial é a mesma coisa, eu tenho que limpar a minha pele, eu preciso desoxidar a minha pele, hidratar e proteger. E isso é saúde, não é só embelezamento. Até porque hoje as pessoas são muito influenciadas, São vários influenciadores que falam, eu uso produto X, produto Y, e a pessoa vai, seguindo aquele caminho ali e acaba extrapolando. Eu estou falando do básico, dos cosméticos, mas quando a gente vai para a cabine estética, para a maca, para o consultório, aí a conversa muda, porque é ali naquele momento que ela extrapola o padrão de beleza, porque a gente tem que entender que tudo tem um limite. A nossa pele é um órgão e ela tem um limite. E as pessoas querem extrapolar. Por quê? Porque não é a estética que vai entregar aquilo que ela tanto deseja, que ela procura, que é aquele buraco dela, O que nós entregamos é solução, resultado, ou seja, uma realização de um sonho, mas esse sonho dentro da estética, ele tem um limite. Doutora Camila, eu vi que está concordando, mas eu queria saber também a sua opinião, eu queria ir mais além.
vai além de procedimentos estéticos e vai como se fosse um sofrimento psíquico. Que está exposto assim dentro da estética, essa busca né? por sempre algo, por sempre né? algo. Parece que está faltando alguma Eu coisa. acho que ela falou assim lindamente, assim, já é bastante conhecido que é muito comum que as pessoas busquem soluções rápidas para qualquer coisa. Então, estética entra também dentro, às vezes, de uma procura de solução rápida para o que ela disse, um buraco, um sofrimento. Então, se no nosso campo da psicologia, qual que é a nossa preocupação? Que as pessoas possam tentar modificar a parte externa, com a beleza da pele, com o cabelo, com a vestimenta, mas a parte interna continua ali em sofrimento. Nesse sentido, não há nada que externamente vai ser a solução definitiva para um sofrimento psíquico, um sofrimento interno. Muitas vezes se busca por uma questão de autoestima, para solucionar traumas do passado, e você pode sair muitas vezes de uns procedimentos se sentindo muito bem, mas aquela não é a sustentação do seu ser. Então o nosso ser se sustenta de outras formas. Nós temos uma série de coisas importantes, a alimentação, o exercício físico, a estética, os conhecimentos. Isso tudo compõe o nosso ser. Então, a gente pensa assim, sobre as buscas para os procedimentos estéticos. Para muitas pessoas, não são para todas, mas para muitas pessoas você tem que olhar para ver se você não está buscando tampar o sol com a peneira. É isso. E aí vai muito do profissional também analisar ou perceber que isso está acontecendo, né? Acredito que a sensibilidade do cirurgião plástico, a sensibilidade do cirurgião dentista que tem feito também alguns procedimentos, na biomedicina também, o profissional precisa estar bem atento também a essas necessidades, porque às vezes a pessoa chega querendo algo que praticamente não existe, vai fazer milagre, né? Ou então que algo que possa prejudicar até mesmo a saúde dela, né? E aí é a hora de falar assim, opa, cuidado. A estética, ela é fundamental. Eu vivo em todos os campos da estética, dentro da indústria, da cosmetologia, entrega, lançamentos, clínica, aula. Então, o meu ecossistema é muito grande inserido dentro do mundo da beleza. E o que a gente vê hoje é algo preocupante e precisa ser alinhado. Ou seja, profissionais que, por ego, eles extrapolam o que o paciente precisa. Os profissionais, eles precisam entender que nós precisamos trabalhar com ciência, não com protocolos engessados ou com protocolos e técnicas que o paciente nos procura. Eu quero a boca igual dessa modelo X. Né? Eu preciso entender, eu vou fazer uma análise personalizada, humanizada para o meu paciente, para que ele não extrapole aquilo que o corpo dele, né, que a pele dela vai aceitar, o limite que ela pode, para que a gente não descaracterize essa pessoa, porque o que a gente tem visto hoje é essa descaracterização. E eu falo assim com muita sensatez, porque eu vivo de estética, eu vivo de cosméticos, mas eu não vivo desse padrão imposto pela sociedade ou até mesmo pelo nosso mundo, que você precisa. Tudo tem um limite, né? Desde que seja saudável, eu concordo. Passando disso, eu acho que a gente foge do que a doutora falou, né? Nós fugimos da nossa essência, a essência do nosso ser. Importante colocação. No próximo bloco nós vamos continuar, mas você ainda pode participar com a gente, né? Nós estamos perguntando hoje, tá bom? Qual é o limite dos procedimentos estéticos? A pergunta está aí na tela. Qual é o limite dos procedimentos estéticos? 99412-2179. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o Tribuna Livre, hoje falando sobre procedimentos estéticos. A gente quer saber qual o limite dos procedimentos estéticos. Participe da nossa pergunta do dia, responda no nosso WhatsApp 99412-2179. Tá aí na tela qual o limite dos procedimentos estéticos.
Se você ainda não participou, dá tempo de participar. E o telefone do Tribuna Livre é o WhatsApp 994122179. E já tem perguntas chegando já, viu, Adriana? Vamos acompanhar, então. Vamos acompanhar aqui no nosso telão? Nós já temos as perguntas, Rafa? Ó, o Carlos Eduardo, lá do Santa Teresa. Carlos Eduardo, obrigado pela sua participação desde já. Ele fala assim, ó, que na minha opinião, a opinião dele, prefiro a beleza natural e entendo a reparação estética. Percebo que não existe limite. Fazem de tudo em busca de uma estética perfeita. E é verdade, algumas pessoas fazem de tudo, viu? Coisas que chegam assim, até no impossível, vamos dizer assim. Nós temos mais uma participação? Ângelo Teles, bom dia, Ângelo. O limite é a execução de procedimentos internos, tanto no físico, via alimentação, e procedimentos espirituais. Eu cuido da minha pele, uso água micelar, sérum, eu que eu não entendo, sérum com vitamina... Tem que passar a usar, né? É verdade. Sérum com vitamina C e um hidratante. Não uso nada que vai negar aquilo que Deus me permitiu. E o mais importante, né, Ângelo? Dependendo do que você usa, é sempre bom ter uma orientação médica, né? Vamos trazer, eu queria só 2 comentários de você, Renata, e também da Camila. Começando pela Camila sobre a questão dos padrões, né? Que o primeiro participante falou da beleza natural. Carlos Eduardo. Porque a gente estava falando dos padrões no bloco anterior, mas os padrões, estava falando com as meninas aqui, com a Renata e com a Camila, os padrões mudam. Então, se antigamente era uma estética a ideal, hoje é outra. A gente está vendo muitos artistas também retirando, né, preenchimento, harmonização, para voltar a essa estética natural, né, Camila? Isso tem uma influência da mídia, das redes sociais muito grande. E é um sintoma do mundo contemporâneo que a gente vive, que é sempre de buscar alguma coisa. Uhum. Você vê que o mundo que a gente vive, ele incita para a gente a insatisfação. Então, se eu estava insatisfeita com a minha estética anterior, eu poderia mudar com procedimentos injetáveis ou procedimentos estéticos não invasivos. Agora, talvez não esteja mais satisfeita dessa forma, posso retirá-los. Então, é um mundo que nos impõe sempre um movimento pautado por uma insatisfação. Então, acho que, né, limite a gente vai ter que pensar em vários aspectos. Um deles é esse, assim. O que você, como um indivíduo, consegue sustentar para si mesmo perante toda essa sociedade, toda essa avalanche de informação padronizada? Ô, Renata, e a gente teve a outra participação também, ele fazendo uso, né, de vários produtos. Me chama a atenção por ser um homem também, porque por muito tempo, né, a gente relacionava os cuidados de beleza e tudo mais sempre à mulher. E agora os homens também, né, fazendo parte desse universo. E, claro, sempre com orientação de um profissional, né? Nunca pegar a vitamina C que está lá na farmácia, comprar e usar. Corretíssimo, como você falou, né? Sempre de um profissional, né? Foi citado assim, um médico. Não é só um médico que é o profissional habilitado para orientar os pacientes, a população ao uso dos produtos, né? Hoje nós temos esteticistas, biomédicos, farmacêuticos, estetos, dentistas, que todos têm normativa para fazer as orientações e é importante, sim. É importante procurar um profissional sério. Porque tem um profissional sério. Muitos que não são confiáveis. Que não são confiáveis, isso mesmo, são muitos que não são confiáveis, né? Já vimos aí vários casos de profissionais fazendo procedimentos não habilitados, assim, né? Tirar a vida de pessoas que não são habilitados e eu acho que deveríamos até voltar naquele clichê, né? Quando eu falo assim, você não tem um certificado na sua parede ou na sua recepção, isso é clichê. Clichê não. Os pacientes hoje chegam nas clínicas ou em um lugar que ele foi indicado, né? Uhum. E ele não sabe qual que é a formação. E eu nunca vi ninguém chegando lá e falar, qual que é a sua formação? Então, hoje a gente procure, né, nos conselhos, se esse profissional realmente é habilitado para que eu possa ter a melhor orientação. E o que você falou aí, assim, é muito bacana ver homens que tem nessa galera hoje que está se cuidando mais, porque antigamente era só mulheres que preocupavam com a beleza, agora falando em beleza, porque por mais que a gente fala desses padrão,
desse exagero, né? Existe a estética saudável. É necessário, porque existem estudos que comprovam que de 15% a 38% das pessoas, né, elas se excluem da sociedade por ter alguma disfunção estética, que pode ser mancha, rugas, expressão, gordura localizada, enfim, são 38 milhões de pessoas que ela se exclui. Então, se ela se exclui, ela está infeliz. Se ela está infeliz, ela precisa buscar a sua felicidade. E eu coloco assim, qual que é o padrão? O padrão é aquilo que te deixa feliz, não extrapolando. E o que você falou, assim, é fantástico, né? Que o mundo gira. Hoje nós estávamos naquele padrão de exagero. Nós já estamos indo para a beleza natural. E a beleza que eu estou ali sempre firmada, que eu trabalho, que eu acho que é a mais coerente, que é tratar todos os dias, preventivo, e deixar a nossa estética injetável para complementar algo que o nosso organismo vai perder, porque nós estamos envelhecendo e nós vamos perdendo mesmo estrutura, pele, gordura, e para isso precisamos sim de algumas técnicas injetáveis. Nada que nos descaracterize. Nós separamos aqui algumas imagens de pessoas famosas, influências. Vamos começar pela Anitta, antes e depois? A gente tem uma foto da Anitta, né, logo no início de carreira, né, e hoje ela com o procedimento. A Anitta que esteve, né, nas redes, viralizou por ter feito mais um procedimento. Inclusive, sobre isso, a gente tem até uma outra tela que fala sobre as várias mudanças da Anitta, e a gente podia trazer também, olha, colocar. Tá no ar, já. São as várias faces de Anitta, né? Então, temos esse exemplo. E aqui a gente deixa muito bem claro que a gente não está aqui no papel de julgar, né, se o procedimento foi bem sucedido ou não. Ou a aparência dela, ou a né? aparência, como ficou. A gente está aqui só mesmo exemplificando alguns casos, né, que repercutiram na mídia, e por isso também a importância dessa discussão. Inclusive, a gente tem uma fala da Anitta, ela postou nas redes sociais dela, falando inclusive sobre essas mudanças e sobre a verdade dela. Vamos acompanhar para a gente comentar depois? Eu faço mesmo. Isso é a verdade que eu acho que é muito importante no ser humano. Então, essa coisa de precisamos falar da cara da Anitta. Não acho que ninguém precisa falar de nada. Você pode querer falar, tá tudo bem? Mas precisar é uma coisa muito diferente. E eu vou continuar mudando. Não só a cara ou o meu corpo, mas a minha personalidade, meu jeito de ser. O problema é meu. O problema é meu. Mas não sob a perspectiva de que a gente precisa falar porque ela está influenciando as pessoas a fazerem, a não se aceitarem. E o jovem, eu não estou influenciando as pessoas a isso. Anitta, o problema é seu, realmente, mas E a gente cada pode um- Mas ela está influenciando as pessoas. Ela está influenciando, né? E ela fala muito dessa questão, eu continuo sendo eu mesma, mas ao mesmo tempo existem mudanças. Então, a personalidade dela, ou de acordo com o trabalho, ela está de uma forma, ou outro trabalho exige dela que ela esteja com uma outra postura, né? Sim. Então, a linha é tênue, né, Camila? A linha é tênue. E assim, todas as pessoas que fazem algum trabalho que implica em mídia, em exposição, ela está se disponibilizando a influenciar pessoas, mesmo que isso não fosse a sua ideia intenção. original. Mas ela está influenciando pessoas, né? E ali ela está ali falando, né, que vai fazer, vai continuar fazendo. Não tem problema nenhum. A nossa discussão aqui é outra, assim, até onde vai essa busca por modificação do corpo? Então, ela tem trazido falas muito interessantes, assim. Até onde vai? Não tem como a pessoa chegar e pedir um nariz de um artista. Não é que não tem como, as pessoas chegam e pedem, né? Elas pedem. Só que a análise do profissional precisa ser muito importante, porque assim, aquele nariz às vezes não vai compor aquele rosto, porque cada rosto é único. E ser único é que é maravilhoso, né? Como a gente estava comentando no intervalo, Exato. ser único é maravilhoso. Nós podemos sim melhorar coisas que a gente não quer, né? Modificar coisas que a gente acha que podem melhorar a nossa autoestima, mas isso não pode nunca ser a pauta principal da nossa vida. E vai um pouco do que a Renata disse, daquele padrão de beleza da pessoa ser magra, da pessoa ter um nariz perfeito, um rosto perfeito. Vai também do profissional alertar aquela pessoa, olha, tem um limite, isso aqui eu não posso. Ah, eu quero a boca ou o nariz de uma pessoa.
mas não tem como fazer. Mas tem profissionais que vão lá e acabam fazendo. Precisa dessa conscientização. Sim. Nós estamos aqui numa tribuna, né, até para a gente fazer essa colocação, né, de pensamento. Eu acho que a Anitta, ela é linda, ela está maravilhosa. A mudança dela está de acordo com o trabalho dela. Ela trabalha com a imagem, ela trabalha com pessoa, ela trabalha com música. O que ela colocou está corretíssimo, né? E quando a gente fala de influência, eu acho que as pessoas, elas se influenciam no artista, mas quando chega para o profissional que tem que ter a mente aberta de alertar o paciente em relação. Eu quero ter o nariz da Anitta. Amor, você não é a Anitta. Então não tem como, a sua estrutura, e mesmo que tivesse, a nossa beleza é única, né? Então, eu acho que quando chega nos profissionais que estudaram, nos cientistas que estão ali, acho que tem que começar por ali, pelo profissional que faz os atendimentos. Porque se o paciente chega e quer ter o nariz da Anitta, o rosto do Eduardo Costa, enfim, de um artista, né? Eu vou fazer para você e vou deixar você dessa forma. E a gente sabe que não é dessa forma. Estruturas diferentes, né? Graças a Deus, personalidade diferente, corpo diferente, respostas diferentes. Nada vai ser igual. Então, nós precisamos conversar. Não é só porque ela influencia, mas quando chega na minha mão, eu sou responsável pelo paciente que eu estou atendendo. Então, eu sou responsável por explicar e elucidar o profissional. Olha, a Anitta está dessa forma, mas será que isso mesmo cabe para você? Né? Vamos fazer uma análise? Isso que é para você. Então eu não quero fazer. Então, a postura do profissional, ok, então nós não vamos fazer. Mas o que as pessoas fazem? Eu não quero. Então vamos fazer a qualquer custo. Não é dessa forma. E também, gente, envelhecer é lindo. Estar natural é lindo, né? Se as pessoas me seguem, Renato, você todos os dias está diferente. Sim, eu trabalho também com a parte estética, eu trabalho com eventos. E nós que estamos nesse meio, a gente precisa, né, chegar, né, o posicionamento. Né, o posicionamento comunica. E marca vem antes de preço. Valor vem antes de preço. Eu preciso me posicionar, mostrar o meu valor para eu mostrar, né, o preço que eu estou ali. Mas nós também temos que saber até onde esse preço que eu vou cobrar onde vale a pena, é válido. Né? Isso, né? É o que eu falo, né? Nós não podemos errar. Se nós erramos na estética, o erro pode muitas das vezes ser, né, consertado, uma intercorrência por outro profissional, mas a mancha e a marca que vai ficar, nós como profissional, isso ninguém tira. Então nós temos que ter sim muito cuidado. Ótimo, vamos dar uma pausa na nossa tribuna e voltamos daqui a pouquinho falando um pouquinho mais sobre a estética. Você acha que tem um limite? Dá tempo ainda de você participar com a gente. 99412-2179. Voltamos já. Estamos de volta com o Tribuna Livre, hoje falando sobre procedimentos estéticos, Adriana. Pois é, você pode participar com a gente, né? A gente está perguntando hoje qual é o limite, né, desses procedimentos. Nosso WhatsApp é o 99412-2179. E agora eu vou chamar algumas fotos que a gente separou também para mostrar, né, pessoas que, de certa forma, repercutiram com os procedimentos estéticos que fizeram. A gente teve também um caso viral nas últimas semanas, que foi o caso do Eduardo Costa, né? Ele logo no início de carreira e agora como ele está, inclusive muita gente falando que ele estava até parecido com a Xuxa, porque apareceu num show e o rosto, né, tava o rosto um pouco mais quadrado, com a harmonização feita por agora. Então, ganhou as redes sociais por conta disso. A gente tem também um outro exemplo. Deixa eu ver qual exemplo que a gente vai colocar agora na tela. André Surak. André Surak também polêmica, né, por ter feito vários procedimentos e, além disso, ela fez um corte na língua, né? Isso. E, além disso, ela fez uma cirurgia no olho para mudar a cor dos olhos, né? Sem contar aquele problema que ela teve antes, com o hidrogel. Passou por vários problemas. Ela, né? Isso. E temos uma outra bastante polêmica, que é a Juju do Pix, que praticamente irreconhecível, né? E esse caso mais alarmante, porque foi injetado óleo de cozinha. Então, chega a ser alarmante. Então, alguns casos que a gente traz
de repercussões, porque a gente está falando aqui o que é moda, o que não é, até onde vai esse limite, até que ponto, né, essas pessoas influenciam e devem ter consciência de que o caso pode influenciar mais pessoas. Então, esse cuidado, esse meio termo que a gente tem que ter, né, essa consciência de que a nossa personalidade, de que o nosso trabalho pode influenciar as pessoas que estão nos assistindo, nos acompanhando. Camila, você estuda muito, né, a respeito dessa moda e de que forma que essa moda impacta na subjetividade do ser humano. Queria que você falasse mais a respeito disso, até porque a gente está trazendo casos de pessoas aqui, de artistas, mas cada caso é um caso, né? Cada pessoa é única. Assim, se a gente sair um pouco do campo da estética e for para o campo da moda, eles são complementares. Mas aí também ajuda a gente a entender um pouco do que a gente está falando. Assim. Quando você vê uma foto, né, de uma roupa, de uma modelo, essa modelo com muita frequência é uma pessoa magra, dá a impressão de que ela é uma pessoa alta e que ela transparece um estilo de vida determinado. O que o marketing em cima da moda, o que ele quer? Ele quer provocar que a gente compre aquela roupa, não pela roupa em si, mas pela expectativa de ter aquele corpo e aquele estilo de vida que parece que está ilustrado ali. Então, isso faz com que a gente vá sendo influenciado, de certa forma, manipulado pela imagem, porque o marketing trabalha em cima disso, e que a gente produza em nós sempre o desejo de estar comprando, adquirindo. É muito comum as pessoas comprarem, usarem uma vez, 2 vezes e deixar no fundo do armário, né? Porque aquilo não trouxe para ela o que lá no fundo da cabeça dela, lá no subconsciente, ela estava comprando. Não era só uma bolsa ou só um sapato. Então, isso é mais simples de entender, e se a gente for para o campo da estética, é muito similar. E um pouco perigoso, porque tem alguns procedimentos que não tem como serem revertidos, tem procedimentos que podem dar errado, né? E é uma questão de saúde. Então, muitas vezes é dito assim, que é uma coisa tranquila, mas veja, um procedimento injetável, um procedimento invasivo, ele pode ter algum tipo de risco, porque é saúde, e saúde, por mais que a gente estude, que a gente tente controlar todas as situações, existe uma questão que é biológica. Aquele corpo pode rejeitar aquele procedimento, aquela substância. E isso, o profissional pode ser o mais habilitado que existe, mas ele não tem como saber se aquele corpo vai rejeitar ou não. Tem grandes chances de que não. Então, as pesquisas entram assim. Tem grandes chances de que não, mas cada corpo, como a gente estava dizendo antes, cada indivíduo é único. Então, cada corpo, cada resposta biológica também é muito particular. Ótimo. Nós vamos registrar aqui mais participações. 99412-2179. Lucilene França. Ela diz assim, ó, está nas bocas de muitas pessoas. O corpo é meu e eu faço o que eu quiser. É um equívoco que está sendo vinculado nas mídias e é perverso. Estamos na contramão da evolução saudável. Obrigado, Lucilene, pela sua participação. E é bem isso mesmo, né? Eu queria perguntar para a doutora Renata o seguinte: quem está afim de fazer um procedimento estético e vai procurar um profissional, às vezes a gente vê uma coisa, mas parece, mas não é. Como que a pessoa deve saber que aquele profissional ele é bom, ele tem cursos, ele é bem indicado na sociedade? Porque assim, vai além de um consultório bonito, vai além de um diploma na parede. O diploma também pode ser um detalhe, pode estar lá, mas é um diploma verdadeiro. Qual é a dica? Alguém que está procurando fazer um procedimento, como deve ver se o profissional ele é bom ou não? Ele é respeitado ou não, vamos dizer assim? O primeiro fator ali determinante, eu acho que é a pessoa fazer uma pesquisa dentro do conselho, né? Nós temos os conselhos fiscalizadores. Depois procurarem pessoas que já fizeram os procedimentos e que tiveram êxito, né? Também procurar os sites. Hoje a gente tem vários sites aí que as pessoas fazem reclamações. Porque como você falou, né? Às vezes não é só o diploma, mas existem vários profissionais
que eles investem muito em estudo e também seguir aquele profissional. Quando eu vou procurar um profissional para fazer um procedimento, algo que eu desejo, eu sigo aquele profissional por meses para saber se ele está se atualizando, com quem ele está se atualizando, quem ele está atendendo, sigo as pessoas que eles estão postando, converso com essas pessoas para saber. Porque isso, como a doutora que falou, é muito subjetivo, né? Às vezes pode me dar todo o sinal que é um ótimo profissional, mas não quer dizer que esse profissional, estando no conselho, fazendo bom curso, tendo toda a expertise, na hora do procedimento não aconteceu alguma intercorrência. E só fazendo uma colocação em relação, né, às fotos que vocês colocaram aí dos famosos, é isso que a gente está falando. São pessoas que têm acesso a informações, pessoas que têm, né, condições financeiras que podem procurar os melhores profissionais e olha os resultados. Então, às vezes, também tem que, né, começar a pensar o que está vindo para nós hoje aí em relação a psicologicamente. O que está acontecendo na cabeça das pessoas? Né? As fotos que vocês colocaram não são pessoas comuns, são pessoas na mídia, são pessoas que têm conhecimento. Né? Hoje a gente vê muito erro, intercorrência com pessoas que são normais como nós mesmos, que não tem, né? Às vezes não pesquisa, procura. Essas pessoas não. Então eu acho que a gente precisa também começar a pensar o que está acontecendo dentro, né, psicologicamente com essas pessoas, porque são pessoas que têm acesso e olha os grandes erros que tiveram e provavelmente foram profissionais que tiveram expertise, que fizeram, né, as condutas e que, ao nosso ver, em alguns casos ali não foram tão bem sucedidas. Doutora? Eu queria fazer um comentário também, claro. A partir do que você estava dizendo. Assim, os procedimentos estéticos, eles têm um certo valor financeiro. Então, se você está procurando algo e encontra o que você está procurando num valor mais abaixo do que a média, eu acho que vale a pena pesquisar sobre aquilo. Porque pode ser que não seja o correto, pode ser que aquele profissional não tenha o estudo suficiente, porque assim, a gente ter conhecimento dentro da gente gasta tempo, gasta investimento de tempo, investimento financeiro, e isso se transpõe no valor do procedimento que vai ser efetuado, além do valor do próprio insumo. Né? Então, não tem como, se você encontra algo que é bem mais barato, há de se desconfiar, porque tem alguma coisa errada acontecendo. Né? Não é que todos os procedimentos são caros, mas aquilo ali tem um valor. E tem um valor também quando acontece uma intercorrência. Aquela pessoa tem condições, conhecimentos de lidar com a intercorrência? Isso faz parte de conhecimento. É isso. Gente, queria agradecer demais a participação de vocês e convidá-las, tá? Para estar conosco em outras oportunidades. A gente que esteve aqui com a Renata Tavares, ela que é bioquímica, né? Formada em biomedicina, CEO da Biodermes Dermocosméticos, e a Camila Fardim, psicóloga, que está aqui com a gente também. As redes sociais estão aí também para você acompanhar. O Tribuna está chegando ao fim, Léo. Passa rápido, né? Pois é, Antes do programa parece que vai demorar, mas está no ar, é rapidinho. Muito bem, mas você pode seguir a gente no Instagram, Rádio América Oficial, TV Horizonte Oficial e também Rede Catedral. Vai lá no nosso YouTube, youtube.com/tvhorizonte.oficial. Quem está chegando agora é o André Santos e a Janaína Regiane com Rede Notícia. Você não saia daí, porque tem muita informação no Rede Notícia. E o Tribuna Livre volta amanhã, quinta-feira. Um abraço para você. Até mais.